É momento de reflexão. A nossa reflexão de hoje terá como tema: a igreja entra primeiro do que os judeus no reino de Deus. E vamos basear a nossa mensagem em Mateus 21, 28 em diante e Daniel 9, 23 em diante. Vamos fazer um paralelo entre esses dois textos e depois vamos compreender por que a igreja entra primeiro do que os judeus no reino de Deus. E nesta previsão, Jesus estava profetizando, estava predizendo que a igreja entra primeiro do que os judeus no arrebatamento, porque a igreja será arrebatada e os judeus ficarão para trás. Louvado seja Deus. Vamos ler o texto. Diz assim, Mateus 21, 28 em diante, diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhe destes crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois se arrependestes para crerdes nele. Louvado seja Deus. Jesus estava aqui dialogando com os judeus, dialogando com os escribas e fariseus e doutores da lei. E então Jesus fez ali uma advertência aos judeus. Fez ali uma advertência aos judeus da sua descrença na palavra de Deus. Porque João Batista veio do deserto dizendo: arrependei-vos, endireitai o caminho do Senhor. Toda vereda será aplanada e toda árvore que não der fruto será cortada. O machado está posto à raiz. Arrependei-vos, porque o machado está posto à raiz, arrependei-vos. Então, nesta predição aqui do Senhor Jesus, ele estava profetizando sobre o arrebatamento da igreja, que a igreja seria arrebatada primeiro, entraria primeiro no reino de Deus por causa do arrebatamento, por causa deste fenômeno que irá acontecer, o arrebatamento, a igreja cruzando os céus, na vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. A igreja subirá, Jesus ficará nos ares, Jesus ficará na atmosfera, e a igreja que vai ao encontro do Senhor é a igreja que vai se encontrar com o Senhor nos ares. Nesta predição, Jesus profetizou sobre o arrebatamento da igreja, porque Israel ficará aqui na grande tribulação, na última semana de Daniel, mas a igreja será arrebatada primeiro e entrará primeiro no reino de Deus do que os judeus. Por quê? Jesus estava falando ali com os fariseus a respeito da palavra de Deus, a respeito do batismo de João, porque veio João batizando com água para o arrependimento. E os publicanos e as meretrizes, que são nós, Jesus estava falando com os judeus e então dedicou essa palavra aos publicanos e às meretrizes, que são os gentios, que são a igreja que iria ser formada no futuro, logo após a morte de Jesus, a igreja estaria formada. Então Jesus, nesta predição, ele disse da igreja, ele falou da igreja, ele profetizou sobre a igreja, que a igreja seria arrebatada e os israelitas ficariam aqui nesta terra para passar pela grande tribulação. E Jesus então disse que os publicanos e as meretrizes
entram adiante dos judeus no reino de Deus, entram adiante dos israelitas no reino de Deus. Jesus estava falando com os fariseus. Se você vê o texto anterior a esses versículos em Mateus 21, você vai ver que Jesus estava ali em um embate, em um diálogo com os fariseus, com os doutores da lei, com os principais, com os religiosos. E Jesus disse: vocês vão ficar para trás, e os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro, porque eles aceitaram a mensagem do evangelho, aceitaram a mensagem de João Batista. João Batista veio do deserto, pregando e dizendo, quando os fariseus foram lá interrogar João Batista: quem é? Tu és o profeta, tu és o Messias, por que tu batizas? Se tu não és o profeta, se tu não és o Messias, o que tu diz de ti mesmo? João Batista então disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João 1:23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João Batista era apenas a voz, quem clamava era Deus. Eu sou a voz do que clama. Quem é que clamava? Era o próprio Deus que clamava e dizia: endireitai o caminho do Senhor. Então João Batista veio aplanando o caminho do Senhor Jesus. Endireitai o caminho do Senhor. Eu sou a voz. João Batista era a voz, mas quem clamava era Deus através de João Batista. Louvado seja Deus. Então os publicanos e as meretrizes creram, deram crédito, mas os fariseus, os doutores da lei, os religiosos não deram crédito e por isso estão sofrendo aí até hoje. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, vamos ler aqui Daniel 9:23 para nós em diante, 9:23 em diante, para nós entendermos por que os judeus ficarão para a grande tribulação. Diz aqui, 9:23, no princípio das tuas súplicas, aqui o anjo estava falando com Daniel. Saiu a ordem. Daniel 9:23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, pois és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Olha aqui, o anjo está dizendo aqui para Daniel, para ele entender a visão. Daniel estava clamando, estava suplicando para entender as coisas do final dos tempos. E então o anjo veio e disse para ele entender a visão. Daniel 24 diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Era os judeus. Sobre o teu povo, sobre Israel e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 70 semanas estão decretadas, estão determinadas. Aí 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido é Jesus, o príncipe aqui também é Jesus neste versículo, o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe, aqui já está falando de outro príncipe, o povo do príncipe, o povo de Roma, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações, abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador.
relendo novamente o versículo 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Louvado seja Deus. Então o anjo estava falando com Daniel sobre as 70 semanas que estavam determinadas sobre Israel, sobre a santa cidade que é Jerusalém, sobre o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Eram os judeus. Então 70 semanas estão determinadas sobre os judeus, e sobre a santa cidade, e sobre Jerusalém. A santa cidade é Jerusalém. Louvado seja Deus. E estas 70 semanas elas estão divididas em 3 fases, ou 3 períodos. O primeiro período, 7 semanas, 49 anos, 7 vezes 7, 49. 7 semanas é para construir a cidade com praças e tranqueiras, se reedificará, mas em tempos angustiosos. E quando começa a contar essas 70 semanas, lá no princípio, lá quando o rei Ciro deu o decreto para se construir uma casa para o Senhor em Jerusalém, e ali então enviou Esdras, mas Zorobabel e Esdras foram para construir a casa do Senhor em Jerusalém. Eles estavam exilados lá na Babilônia, porque foram levados cativos por Nabucodonosor na Babilônia. E então, depois que o reinado de Nabucodonosor caiu, o rei Ciro invadiu a cidade de Babilônia e matou aquele rei, o filho de Nabucodonosor, e então assumiu o trono da Babilônia. E então ele fez um decreto para se construir uma casa de adoração em Jerusalém, e enviou os judeus Esdras e Zorobabel para construir o templo. Então a contagem das 70 semanas iniciou com o decreto de Ciro, e depois reeditado por Artaxerxes, quando enviou Neemias para construir os muros. Então foi iniciado ali as 70 semanas. A tribulação é para os judeus, a tribulação é para Israel. Iniciou-se a contagem das 70 semanas no momento em que o rei Ciro fez o decreto, e depois foi reeditado por Artaxerxes. Louvado seja Deus. Então, estas 70 semanas estão divididas em 3 períodos. Um período de 7 semanas, 49 anos. O segundo período de 62 semanas, 434 anos. E o último período de uma semana, que será o ápice da tribulação, que será o momento em que vai vir uma tribulação sobre Israel e sobre todo o mundo, porque a tribulação é para Israel, mas atingirá o mundo inteiro, que será a última semana do governo do anticristo na terra. Louvado seja Deus. Então, começou ali, com ruas e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Neemias começou a construir os muros, e Sanbalaque e Tobias estavam querendo matar Neemias, querendo ferir o povo que estava com Neemias. E então uns trabalhavam e outros vigiavam. Era um com a mão na massa e outro com a mão nas armas, por causa dos inimigos. Tempos angustiosos para reconstruir os muros de Jerusalém e para construir a casa do Senhor. Foi tempos angustiosos. Então iniciou ali a contagem no momento que o rei Ciro deu ali o decreto, e reeditado por Artaxerxes, está lá em Esdras capítulo 2 e 6, e também está em Neemias a reedição do decreto do Ciro,
lá em Neemias capítulo 2, que Artaxerxes reeditou. Louvado seja Deus. Ali então começou a construção dos muros e a construção da cidade por Esdras e Neemias e por Zorobabel. Louvado seja Deus. Então ali começou. Então foi 49 anos para reconstruir a cidade e reconstruir os muros de Jerusalém. Então passaram-se 7 semanas. E depois de 7 semanas, iria contar-se o segundo período, que era o período de 62 semanas. 62 semanas. Então daria ali, então 7 mais 62 dá 69 semanas. Até o ungido, o príncipe, o ungido é o Messias, até o ungido, que é Jesus Cristo. O Cristo é o ungido, Cristo é o ungido, o príncipe. Louvado seja Deus, 62 semanas, depois de 7 mais 62 semanas viria o ungido, que é Jesus Cristo, o príncipe. Louvado seja Deus. Depois das 62 semanas será cortado o ungido, Jesus morreu. Quando deu o segundo período, que é as 62 semanas, no momento que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, que hoje é o domingo de Ramos, no momento que Jesus entrou montado no jumentinho, deu-se o segundo período, 62 semanas. 49 anos já tinha passado, que era 7 semanas na construção do muro, mais 62 semanas, que é o segundo período, que dá 434 anos. Então, aí já dá aí 49 mais 434 vai para 483 anos. Então aí fechou 483 anos no momento que Jesus desceu ali o Monte das Oliveiras montado no jumentinho e foi aclamado como rei. Bendito o Senhor que vem, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Jesus foi aclamado como rei na entrada de Jerusalém e ele chorou sobre ela. Chorou sobre Jerusalém porque não reconheceu o seu dia. Louvado seja Deus. Ali fechou então 483 anos. Aí Jesus morreu logo após a sua entrada em Jerusalém, 5 dias depois, na sexta-feira. Jesus morreu. Louvado seja Deus. Foi tirado o ungido foi cortado. Louvado seja Deus. O ungido foi cortado. Jesus, e nada lhe subsistirá. Louvado seja Deus. Jesus foi cortado logo após a sua entrada, 5 dias depois, na sexta-feira. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe foi Roma. Louvado seja Deus. Roma entrou, o general Tito entrou em Jerusalém na rebelião dos judeus no ano 66 da nossa era, ou no ano 70 da nossa era. O cerco começou em 66, há rebeliões, mas só foi destruída a cidade no ano 70 da nossa era. No ano 70, então, o general Tito destruiu a cidade, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e matou todos os judeus que ele encontrou. Só sobrou os que fugiram. Então, Tito fez uma cidade de cruzes em Jerusalém. Mais de 1 milhão de judeus foi crucificado lá em Jerusalém. Ele matou. Ele fez coisas horripilantes, pegava as mulheres grávidas e partia no meio, tirava as suas crianças na ponta da faca. E então ele fez muitas atrocidades, o general Tito, que depois passou a ser o imperador de Roma, Vespasiano. General Tito passou a ser imperador de Roma em seguida. Depois dessa campanha militar bem sucedida lá em Jerusalém, ele foi aclamado imperador logo nos anos posteriores. Louvado seja Deus. Então, o povo do príncipe que adivinha, o povo de Roma é o povo do anticristo. Louvado seja Deus.
E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações sobre Jerusalém, e até o fim de Israel haverá guerra. Israel nunca terá paz. Temos que orar pela paz de Jerusalém, mas os judeus não terão paz, porque o seu fim está determinado na palavra de Deus. O seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Louvado seja Deus. Então falta o último período. Então Jesus morreu, então deu 483 anos. Aí abriu-se um parênteses para a igreja, que é o tempo da graça. Estamos no tempo da graça. São sete dispensações, são 7 alianças, e louvado seja Deus. E são 7 eras da igreja. Nós estamos na última era, a era de Laodiceia. Estou às portas. Lá você vai ver lá as cartas às 7 igrejas. Então são 7 eras da igreja. Eram 7 igrejas físicas, literais, mas também faz uma analogia às igrejas dos períodos, das eras que iria acontecer. No caso, nós estamos na última era, que é a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Louvado seja Deus, uma igreja apóstata, que hoje está acontecendo na terra. Louvado e adorado seja o Senhor. Então, fica a última semana. Então, Jesus abriu um parênteses aí para a igreja, que o tempo da graça. Estamos no tempo da graça, estamos no fim da graça. Estamos quase à meia-noite, o relógio está quase batendo meia-noite. À meia-noite o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Então, a igreja, nessa predição do Senhor, 70 semanas de Daniel, se passaram 69, estamos no intervalo aí, porque Jesus então estabeleceu a sua igreja no Pentecoste. Então abriu-se um parênteses. Havia Israel, 40 anos depois que Jesus profetizou que Jerusalém seria destruída, 40 anos depois, Jerusalém foi invadida pelo general Tito e foi destruída. Então acabou-se a nação de Israel e a igreja foi estabelecida. Então Jesus abriu um parênteses aí para a igreja. A igreja foi estabelecida lá em Pentecoste com 120 servos do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, você verá isto. Então Israel foi destruído no ano 70 da nossa era e espalhou por toda a terra. Mas a igreja já tinha sido estabelecida lá no Pentecoste. E então abriu-se esse parênteses para a igreja, aí parou a contagem. Quando a igreja foi estabelecida em Pentecoste, parou-se a contagem dessas 70 semanas, porque não havendo Israel, não há contagem. Mas Israel durou 40 anos e Israel também se restabeleceu agora no dia 14 de maio de 1948. Israel está aí estabelecido, mas não tem a contagem, nem a contagem dos 40 anos para ser destruída, nem a contagem depois que ele se restabeleceu. Por quê? Porque a igreja está na terra, porque a tribulação é para Israel, não é para a igreja. A igreja não é filhos da ira, a igreja são filhos de consolações do Senhor. Para a igreja, a benignidade, para aqueles que estão longe, a severidade de Deus. A ira de Deus é para os judeus e para os ímpios. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Nós não somos destinados para a ira, nós somos destinados para a glória de Deus. A ira de Deus caiu sobre os judeus até o fim. Você pode ver lá em 1 Tessalonicenses 1,16. A ira de Deus sobre Israel, sobre os judeus. Louvado seja Deus. Então, tem esse período aí da igreja. E quando a última semana de Daniel será contada, quando a igreja for tirada dessa terra, porque a ira é para os judeus e para o povo ímpio, é para os judeus e atingirá todo o povo ímpio. O povo ímpio será atingido porque repartiram a minha terra, diz o Senhor. Deus vai julgar esse mundo porque repartiram a minha herança.
A terra de Israel é do Senhor e as Nações Unidas repartiu a herança do Senhor. Não deram toda a terra para Israel. A terra é de Israel. Então Deus vai julgar Israel pela sua incredulidade, vai punir Israel pela sua incredulidade na última semana de Daniel e vai julgar as nações porque repartiram a terra de Israel, a terra do Senhor. Louvado seja Deus. Então o povo do príncipe, que é o povo do anticristo, que é o povo de Roma, virá e destruirá a cidade. Isso já aconteceu no ano 70 da nossa era pelo imperador Tito. E o povo do príncipe, quem é o povo do anticristo? É o povo de Roma. Louvado seja Deus. O povo de Roma é o povo do anticristo, é o povo do príncipe. Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor. Glórias a Deus. Esse povo de Roma, uma certa vez, quando entrou o imperador Constantino, eles mudaram a capital de Roma para Constantinopla, que hoje é Istambul. Istambul, na Turquia, foi a capital de Roma na antiguidade. Constantino governou lá de Istambul, que era antigamente a Constantinopla. No ano de 326 da nossa era, Constantino transferiu a capital de Roma para Constantinopla, que hoje é Istambul. Louvado seja Deus. Então o anticristo virá dessa mistura de romanos com os árabes ali. O anticristo virá dessa mistura, mas nós devemos estar atentos que são duas bestas, uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é a besta que sobe da igreja apóstata, de multidões de águas, de pessoas. Fala de água, fala de pessoas, de povos, de nações, de línguas. Então a besta que sobe do mar é a besta que sobe da igreja de Roma. E a besta que sobe da terra vai subir de uma região. E também tem o falso profeta, porque a trindade satânica, ela é uma realidade, é duas bestas e mais o falso profeta. Louvado seja Deus. Duas bestas e mais o falso profeta. Mas isso só vai se apresentar quando a igreja for tirada dessa terra, porque a tribulação é para Israel, não é para a igreja vai ser tirada antes dessa terra, vai acontecer o arrebatamento da igreja antes de iniciar a grande tribulação. Para que inicie a grande tribulação, a igreja tem que sair dessa terra, porque há um no meio que resiste. Louvado seja Deus. Este um é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Por que que o mundo é contra Israel? O mundo é contra Israel porque é uma guerra espiritual, é uma guerra de Lúcifer, é uma guerra de Satanás contra o nosso Criador, contra o Senhor. Porque ele sabe que Israel está estabelecido para sempre. Deus tem promessa para Israel. De lá o Senhor vai governar a terra de Jerusalém. Após o arrebatamento da igreja, a igreja estará na boda do Cordeiro 7 anos, e enquanto aqui na terra estará sendo a última semana de Daniel cumprida sobre Israel, sobre os judeus, a última semana do ápice da grande tribulação. A tribulação começou lá na construção dos muros, mas o ápice da tribulação vai ser na última semana de Daniel, quando o anticristo estará governando essa terra por 7 anos. A igreja nas bodas do Cordeiro e o anticristo governando aqui por 7 anos. Aqui terá uma semana de anos que são 7 anos de tribulação total sobre essa terra, com todas as pragas
do Senhor sendo derramada sobre essa terra. Vai faltar os recursos naturais da terra no tempo da grande tribulação. E a única saída para você se salvar é entrar na igreja, é ser igreja de Jesus. É ser a igreja, não é entrar na igreja, é ser igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então o governador Constantino tem uma mistura aí de onde virá o anticristo. O imperador Constantino transferiu então a capital de Roma para Constantinopla, que hoje é Istambul. Louvado seja Deus. O Constantino, ele fez muitas misérias naquela época. Ele aceitou o cristianismo, mas foi praticamente ele estava querendo era fortalecer o seu poder em Roma, porque tinha muitos cristãos e a perseguição não estava fazendo efeito nenhum. Louvado seja Deus. Mas aí ele disse que aceitou o cristianismo e então ele fez vários editos miseráveis. Ele defendeu o descanso aos domingos em homenagem ao Deus Sol, Sol invicto. Em homenagem ao Deus Sol, ele defendeu então o descanso, o seu edito promulgado em 7 de março de 321, ele fez um edital defendendo o descanso para todos do seu reino no domingo, em homenagem ao Deus Sol invicto. E em 313 ele tornou-se cristão e acabou-se com a perseguição romana sobre os cristãos. E aí ficou pior porque a igreja inchou com tanto mal, com tanta apostasia, porque aí entrou a igreja de Roma enfiando a apostasia no meio do cristianismo. Mas está aí, a mensagem das 70 semanas é para o povo judeu, dividida em 3 períodos. 7 semanas para a reconstrução dos muros da cidade, 62 semanas até chegar o Cristo, e a última semana será a semana de grande tribulação para os judeus e a igreja não estará aqui. Para começar a última semana, a igreja tem que ser arrebatada. Enquanto a igreja estiver na terra, não tem tribulação. A tribulação será somente quando a igreja será arrebatada e então o anticristo se manifestará. E o templo vai ser construído também na última semana, porque vai ser feito ali um tratado entre judeus e as nações do mundo, principalmente as orientais, para a reconstrução do muro. E na metade desta última semana, o tratado, o acordo será quebrado e então o anticristo vai se assentar no templo querendo ser adorado como Deus. E neste momento os judeus se revoltarão e então haverá guerra. A guerra final vai acontecer na metade da grande tribulação. Louvado seja Deus. Meu irmão, fique firme, porque Israel está estabelecido e nunca vai ser destruído por quem quer que seja. Porque os judeus vão sofrer a grande tribulação. Vai morrer 2/3 dos judeus na grande tribulação. Mas o remanescente, 1/3, vai se salvar. Quando o Senhor voltar para estabelecer o milênio, então vai salvar o restante de Israel que estiver vivo, porque se Deus não intervir, Israel morrerá todo, mas Israel está estabelecido para sempre. Isso você pode ver em Salmo 89, 29, 36 e 37. O trono de Israel está estabelecido para sempre diante do Senhor, como o sol, como o céu, o sol e a lua. O trono de Israel está estabelecido diante do Senhor, como o céu, como o sol e a lua. Então é uma guerra espiritual de Satanás querendo destruir Israel, porque se ele conseguisse destruir Israel, se Israel não fosse estabelecida em sua terra, então Deus seria mentiroso e Satanás seria vencedor. Fique firme, Israel nunca será destruído, porque é a palavra do Senhor que garante. Louvado seja Deus. A promessa do trono de Israel, do trono e da casa de Davi, está firmado para sempre diante do Senhor.
Louvado seja Deus. Você pode ver isso também lá em 2 Samuel 7,16. Louvado seja Deus. Então tá aí. A tribulação é para Israel. Você, igreja de Jesus, não passará pela grande tribulação. Os publicanos e as meretrizes entram adiante dos judeus. Como que os publicanos e as meretrizes entram adiante dos judeus no reino de Deus? No arrebatamento. A igreja será arrebatada e Israel ficará aqui na grande tribulação. Que Deus nos ampare e nos abençoe e possamos compreender a mensagem do evangelho. Está tudo aí detalhado em Daniel 9. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém.